Cada um vai ter 10 minutos de apresentação e 5 minutos de perguntas. Vou pedir para vocês manterem a câmera e o microfone desligados, tá? A não ser que vocês estejam apresentando. E, quem tiver perguntas, por favor, encaminhe pelo chat, que aí, quando terminar a apresentação, eu vou fazer a leitura das perguntas para quem estiver apresentando, e aí a gente vai dando continuidade à nossa sala. Tudo bem? O nosso primeiro trabalho é a implementação de soluções baseadas na natureza em sistemas de drenagem urbana. O apresentador está aqui? Oi, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, sim, Pronto. Só um minuto para eu compartilhar o slide, certo? com certeza. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Conseguimos. Você consegue colocar em tela cheia, por favor? O slide, no caso, já está em tela cheia aqui. Aqui a gente está vendo o seu navegador. Calma. Desculpa, tá? Eu não estou muito habituado com o uso da Sem plataforma. problema, sem problema. Talvez seja a forma que você está compartilhando. Aí, agora foi. Então, Caio, você tem 10 minutos, tá? Pode iniciar. Espera um pouco que tô com um problema aqui, minha tela não tá aparecendo para mim. Desculpa aí, tá? Realmente. Imagina, imagina, acontece. Eu vou só tentar resolver aqui. Perdão pelo atraso. Pronto. Foi. Vocês estão conseguindo ver agora? Estamos sim. Caio, você tem 10 minutos, então. As perguntas ao final, a gente vai ter uma rodada de perguntas por 5 minutos. Boa apresentação. Qualquer coisa aí, avisa, tá bom? Certo. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Eu me chamo Caio, sou bolsista do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental PETESA, né? Vinculado à UFBA. E hoje eu estou aqui para apresentar um resumo expandido com o tema de implementação de soluções baseadas na natureza em sistemas de drenagem urbana. Eu vou começar falando sobre a infiltração da água, né? A infiltração da água no solo e a evapotranspiração, que são processos naturais e essenciais do ciclo hidrológico, que contribuem para a gestão das águas pluviais e para a prevenção do acúmulo de águas superficiais. Em áreas naturais, né? Em áreas verdes, a cobertura do solo ela facilita que a água penetre nesse solo, repondo lençóis freáticos e reduzindo o escoamento superficial. Mas com o exponencial crescimento da população, a necessidade da humanidade de expandir suas fronteiras e, consequentemente, o aumento da demanda por infraestrutura, por moradia, por recursos, muitas vezes esse processo de urbanização leva à substituição dessas áreas verdes por superfícies impermeáveis, como o concreto e o asfalto. Esse tipo de infraestrutura é chamado de infraestrutura cinza. A capacidade reduzida da infiltração de água no solo, essa capacidade reduzida da infiltração no solo, ela acaba levando ao aumento do escoamento artificial e, consequentemente, potencializando a ocorrência de impactos e de alagamentos, né? E de inundações urbanas, assim como aumentando sua ocorrência. Assim, a urbanização, que acontece muitas vezes de forma descontrolada, interrompe o equilíbrio do ciclo da água
impulsionando desastres que trazem prejuízos materiais, comprometem a mobilidade urbana e contribuem com a proliferação de doenças e, em casos mais extremos, podem levar até mesmo à perda de vidas humanas. Durante a história, esses processos de drenagem, eles passaram por diversas transformações, né? Com o tempo, os avanços científicos na sociedade, surgiu um maior entendimento da nossa necessidade de conciliação, né, entre a natureza e o homem, da nossa percepção de sermos parte desse grande sistema, né? E assim, com a percepção da água como um recurso muito mais valioso, né, com um grande potencial, o que levou ao desenvolvimento de abordagens de planejamento urbano mais sustentáveis. Alguns exemplos de abordagens são o Low Impact Development, o Low Impact Urban Design and Development, o Best Management Practices e o Nature-Based Solutions, que é o que eu vou tratar nesse artigo, né? No caso, soluções baseadas na natureza. Diante da necessidade de discutir esses novos métodos da gente se desenvolver de forma sustentável e da adoção de uma drenagem também mais sustentável, mais integrada com a natureza, o trabalho objetiva, como objetivo desse trabalho, identificar diferentes técnicas sustentáveis de drenagem urbana baseadas na natureza, e entender a importância e eficácia no combate e prevenção de desastres naturais, como inundações e enchentes em ambientes urbanos. Esse trabalho perdão, porque o meu computador está um pouquinho lento, mas esse trabalho foi realizado através de uma análise bibliográfica desenvolvida em 3 etapas, né? Na primeira etapa, que foi a pesquisa, foram utilizadas as plataformas periódicos CAPS e Cielos, sendo utilizadas as palavras drenagem urbana, prevenção de enchentes, inundações e telhados verdes. Foi também utilizada a base de dados Web of Science com as palavras Sustainable Urban Drainage ou Stormwater Management, assim como os termos Green Roofs and Urban Drainage, Bioretention Systems ou Rain Gardens, a fim de analisar a eficácia e importância de métodos de drenagem. Foram encontrados 839 artigos no periódico CAPES, 708 no Cielo e 706 no Web of Science. Na segunda etapa foi feita uma seleção dos artigos. Os critérios utilizados para essa seleção foram o ano de publicação, né, entre 2017 e 2024, escritos em língua portuguesa ou inglesa, e também foi feita uma avaliação da relevância, baseada principalmente no número de citações, além da leitura cuidadosa dos resumos, para entender que se esses resumos eles estavam alinhados com o objetivo da pesquisa, né, e traziam informações relevantes que adicionassem ao conteúdo. Por fim, na terceira etapa foi elaborado um quadro foi elaborado um quadro com algumas diferentes técnicas, identificando descrição, importância, eficácia e autoria das fontes da informação usada. Esse quadro que eu trago aqui, eu trago algumas das... eu trago, na verdade, 2 técnicas, né, baseadas na natureza, que são status verdes, que se baseiam em áreas com vegetação criadas em paredes ou edifícios. E o impacto que eles trazem seria a redução do escoamento superficial, a evapotranspiração de águas pluviais e também alguns benefícios adicionais, como diminuição das temperaturas nos edifícios onde são aplicados. Nesse trabalho que eu trouxe, nesse estudo de caso, que foi feito em Opole, na Polônia, foi observada uma redução de até 44% da carga dos sistemas de esgotos locais, né, da cidade, onde foram feitos esses testes. Outra técnica que eu trago são os jardins de chuva, que são jardins projetados especificamente para absorver as águas pluviais e os escoamentos superficiais de outras superfícies impermeáveis.
eles trazem como impacto, né, como isso é importante, a redução do escoamento superficial também e o recolhimento de escorrimento de outras estruturas. Eles são utilizados normalmente em conjunto com outra estrutura, né, já presente, e no estudo apontado foi capaz de reter 100% do escoamento superficial durante o tempo de controle. Apesar de que em chuvas mais fortes, né, de até 6 milímetros, foram observadas o acúmulo de um pouco de água, mas que foi absorvido em questão de minutos. Como eu trouxe no quadro, tetos verdes são espaços vegetados colocados em telhados eventualmente em fachadas, e eles são substratos capazes de auxiliar a absorção de águas pluviais. Dessa forma, né, substituindo uma superfície que seria impermeável, eles ajudam a diminuir esse escoamento e aumentar a evapotranspiração da água. Embora grande parte da literatura pesquisada não tenha mostrado dados desse sistema no Brasil, a literatura mostra muito dados positivos, dados de impactos positivos, e vale ressaltar que algumas cidades no Brasil já começaram a aplicar, como são exemplos São Paulo e Salvador, e isso pode mostrar como essas metodologias representam uma oportunidade, né, de diminuir a carga nos nossos sistemas atuais. Os jardins de chuva são um tipo de infraestrutura azul-verde que funciona em conjunto com a infraestrutura cinza já existente e consiste em um jardim projetado, claro, pensando no tipo de solo, pensando no clima local. Um jardim com a capacidade de absorver, né, as águas pluviais. O estudo demonstrou, como eu falei, bons resultados. Ele foi capaz de reter até 100% da água no tempo de estudo observado. Portanto, fica evidente que as técnicas de drenagem descritas são capazes tanto de, por si só, quanto em conjunto com outras metodologias, de ter um impacto na absorção de águas pluviais pelo solo e na retenção do escoamento superficial. Por fim, com a percepção da potencial efetividade, né, da drenagem sustentável, e não apenas mitigar os efeitos do acúmulo de água em solos impermeáveis, mas também de criar ambientes urbanos mais verdes, mostra-se cada vez mais urgente a procura e implantação de formas de desenvolvimento urbano em sintonia com a natureza, como as descritas nesse trabalho. Mostra como uma oportunidade também na busca pelo desenvolvimento mais sustentável, pela criação de cidades mais sustentáveis. É perceptível, porém, que, apesar de serem utilizados em alguns municípios do Brasil, há uma ausência de pesquisa nessas áreas, se você for comparar com outras áreas do saneamento. E isso mostra uma oportunidade perdida, no caso uma lacuna, né, que poderia ser preenchida com mais trabalhos. Então, se mostra necessário maiores pesquisas nos impactos desses sistemas, dessas metodologias. Mas, pelos trabalhos observados, foi observado uma mitigação dos efeitos do acúmulo de águas superficiais e, portanto, também uma diminuição no impacto de desastres naturais como enchentes e inundações. Eu gostaria de agradecer a todos os membros do PETESA que contribuíram para a realização desse trabalho e para o FNDE-MEC pela concessão das bolsas ao grupo. Caio, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. É um tema muito importante, né? A gente tem visto aqui no Brasil, então, o exemplo extremo do Rio Grande do Sul,
agora, mais recentemente, em Minas Gerais, Uberaba. Estamos vendo isso também em Valência, na Espanha. Esse ano vimos na Baviera. Então, é um problema que a tendência é somente agravar. Então, realmente, a gente precisa procurar soluções. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação. E eu queria te perguntar se você leu algo a respeito do benefício econômico da implantação desse tipo de solução. Porque você disse ali, né, até 44% de redução da vazão do sistema de esgoto. E isso representa uma economia muito grande em termos de dimensionamento, em termos de tratamento. Queria saber se você leu algum tipo de análise econômica dentre essa revisão bibliográfica que você fez. Pode parar de compartilhar, viu? Opa, então, eu não cheguei a colocar no artigo, mas eu achei sim uma produção que trazia é, o, essa metodologia como algo benéfico economicamente também. A aplicação de um projeto assim não é muito complicado, muito caro, se você for comparar com uma infraestrutura cinza, né, com um método de drenagem convencional, né? E é uma aplicabilidade fácil, que as pessoas podem colocar em suas casas, sabe? Então, é algo que é um investimento, claro, mas acaba sendo benéfico a longo prazo e que, pelo menos de acordo com o artigo que eu li, trazia sim essa questão da economia financeira também. Mas, infelizmente, eu não estou com o artigo aqui, então não vou poder trazer certinho a citação. Tudo bem, sem problemas. Novamente, parabéns. Alguém tem alguma pergunta? Pode direcionar ao Caio a pergunta pelo chat, tá? Nós temos ainda um tempinho para responder as perguntas. Bom, acho que se ninguém tiver perguntas, então a gente pode passar para o próximo trabalho. Uso de fermentado para a produção de micro-organismos acumuladores de biopolímeros. O autor está aqui? Oi, oi, estão me ouvindo? Então, sim. Pronto, eu vou compartilhar aqui rapidinho. Beleza, Marina. Tá compartilhando a tela toda? Ou Isso, ainda? estamos vendo. Marina, você tem 10 minutos de apresentação, tá? Vou te avisar aqui quando faltar 1 minuto e depois 5 minutos para perguntas, tá? Boa Tá, apresentação e qualquer coisa, avise. tá. Boa tarde, meu nome é Marina, eu sou estudante de Engenharia Ambiental e eu estou aqui para apresentar esse trabalho, né, cujo título é Uso de fermentado para a produção de micro-organismos acumuladores de biopolímeros. Estou também representando a Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com o Laboratório de Saneamento Ambiental, LSA. Bom, os slides eles estão organizados de acordo com o sumário, assim como vocês conseguem ver. E o tema principal desse trabalho são polímeros, né? Polímeros esses que são a base da produção do plástico. E aí eu trouxe essas imagens para que vocês possam ver o crescimento exponencial, né, do uso do plástico ao decorrer dos anos. E também trouxe essa imagem que é referente à média de quantos anos leva para ele se degradar no ambiente. Nesse segundo slide, eu trouxe um gráfico que representa também uma indústria bastante importante, que é a indústria de combustíveis. Em especial, eu trouxe
o crescimento do combustível biodiesel, né? E acredito que vocês devem estar se perguntando o que é que tem a ver biodiesel com plástico. Bom, o fato é que é possível transformar o resíduo do biodiesel, que é o glicerol, em polímeros, ou melhor, em biopolímeros, né? Em plásticos biodegradáveis. Então, a substituição por biopolímeros, como os polihidroxalcanoatos, o PHA, que é o biopolímero, ele é uma solução promissora para mitigar a poluição ambiental, visto que tem um ponto bastante positivo por ter uma gestão ambiental, né, desse resíduo. O objetivo desse trabalho é otimizar o desenvolvimento de micro-organismos de crescimento lento, que converte ácidos graxos voláteis, o AGV, em polímeros, que é o foco do nosso trabalho, que é o polihidroxalcanoato, o PHA. Bom, como foi feito esse trabalho, né? A nossa metodologia, ela A na Marina ausência... travou? Oi? Marina deu uma leve travada. Você pode voltar ao início desse slide? Calma, em qual slide? Objetivo? O próximo. Tá, Isso. metodologia. Pronto. Bom, como foi feito esse trabalho, nós dividimos em 2 etapas, sendo a primeira, nós precisamos de um reator acrílico, né, que denominamos como reator acidogênico, RA, onde ele foi inoculado com lodo anaeróbio, justamente porque ele funciona na ausência do oxigênio, né, são micro-organismos anaeróbios. Então, nós usamos o glicerol, que é o resíduo do biodiesel, para o tratamento, né? Nós usamos esse reator para tratar o resíduo e no processo de fermentação, nós produzimos os AGVs, que são os ácidos graxos voláteis, que é de extrema importância para a produção do PHA. Então, nós monitoramos também o pH, a temperatura e o potencial de oxirredução, como parâmetros para saber a estabilidade, né? Consequentemente, esse reator ele também produz biogás, mas é uma consequência, não é o foco. Na segunda etapa, nós utilizamos também um reator de acrílico, que denominamos de reator de batelada sequencial, RBS. Diferente do RA, ele funciona na presença de oxigênio. Então, os micro-organismos presentes nesse reator, eles são aeróbios, né? Então, ele foi inoculado com lodo aeróbio e o substrato que nós utilizamos para alimentar esses micro-organismos é o fermentado que vem lá do RA, rico em AGVs. Então, nós utilizamos esse fermentado como substrato para que os micro-organismos presentes nesse reator, eles consumam o AGV e transformem, né, acumulem-se para que seja sintetizado, para que seja produzido o PHA, o biopolímero. Então, esse reator ele funciona com a vazão de 1 litro por dia, distribuído em 4 ciclos, com a detenção hidráulica de 2 dias. E aí, esses ciclos são divididos em enchimento anaeróbio, reação aeróbia, sedimentação e descarte. E também é feito o monitoramento do pH, do oxigênio dissolvido no meio, de sólidos, DQO e AGV. E também fizemos a análise microscópica para saber quais os micro-organismos presentes nesse reator. Com isso, eu trago a vocês os resultados da microscopia em especial, né? Como vocês conseguem ver, eu trouxe os micro-organismos do gênero Vorticella, Litonotus, Paramécio, assim como o de gênero rotífero, é uma rotatória, e o glaucoma. A função desses micro-organismos é justamente o controle da população bacteriana, onde eles favorecem o desenvolvimento de acumuladores de pH, ou seja, a presença deles indicam que o sistema ele está estável, ele está funcionando e está tendo o processo de acumulação do pH, né? Então, é um bioindicador de extrema importância. E eles estavam presentes em todas as análises. Saindo da microscopia e vindo para os resultados, né? Que estão expressos em gráficos. Eu trago para vocês 3 gráficos que eu vou passar consecutivamente. E aí, nesse primeiro ciclo, nós analisamos os parâmetros de DQO total,
DQO solúvel, AGV total, glicerina. A glicerina é o nome comercial que a gente usa para o glicerol, né? E o fosfato, e o 1,3-propanodiol, né? Nesse gráfico, a gente consegue perceber que aqui a redução, houve uma redução do DQO total e DQO solúvel, e essa redução, ela indica que o substrato que vem do RA, ele está sendo consumido. Consequentemente, está ali no sistema para que esse consumo seja convertido e transformado em PHA. A gente consegue ver também que o AGV, ele aumenta, mas depois ele vai diminuindo gradualmente, e isso reflete na produção, né, e consumo de AGV e 1,3-propanodiol, que são subprodutos que são formados durante esse processo. A gente consegue ver também que a glicerina, ela tem sido consumida lentamente. Isso indica, né, uma boa estabilidade. Nesse primeiro ciclo, ele foi consumido mais lentamente porque ele estava se adaptando, né? Os micro-organismos estavam se adaptando. Diferente desse segundo ciclo, a gente consegue observar que houve também uma redução mais acentuada do DQO total e DQO solúvel, e isso é importante que eles sempre vão reduzindo de acordo com os ciclos, porque isso significa que eles estão sendo consumidos, o substrato está sendo consumido pelos micro-organismos acumuladores de pH, indicando que tá funcionando, né? E aí a gente consegue ver também que a gente teve um pico aqui de AGV mais elevado, e isso também demonstra uma eficiência microbiana, e a gente teve um consumo bem mais rápido de glicerina. Então, quanto mais tempo passa, mais os micro-organismos eles vão se adaptando ao meio, vão se adaptando às condições para que seja sintetizado o PHA, desculpa. E aí, nesse último ciclo, a gente percebeu que teve uma redução significativa de DQO total e DQO solúvel, e é o esperado, né? Que quanto mais tempo passa, mais vai diminuindo, porque isso indica a produção, o consumo do substrato. A gente consegue ver também que houve um consumo eficiente do AGV aqui, ele foi decaindo, isso, né, demonstra que está sendo sintetizado o pH, e a gente teve um pico de 1,3-propanodiol, que foi o aproveitamento ideal do substrato. Saindo dos resultados vindo, né, para as discussões, a gente trouxe que realmente houve uma redução progressiva de DQO, e isso demonstra a eficiência do metabolismo dos micro-organismos, porque isso mostra que foi consumido o substrato para poder produzir o PHA, né? Houve também a produção de AGVs e 1,3-propanodiol, que isso indica o funcionamento adequado das fases aeróbias e anaeróbias, que é essencial para a produção do PHA, e também trouxe a estabilidade biológica, que foi os micro-organismos presentes, eles indicaram que o sistema estava funcionando corretamente, como esperado. E a conclusão que eu trago para vocês é que houve, né, a perspectiva para a produção de PHA, o sistema ele demonstrou condições favoráveis para essa síntese. No entanto, as análises ainda estão em andamento para os próximos trabalhos. O RBS foi eficiente porque ele produziu subprodutos como 1,3-propanodiol, os AGVs e também o consumo eficiente da glicerina. E isso pode ser utilizado em indústrias químicas, indústria farmacêutica, enfim. Estabilidade do sistema, né, como os micro-organismos indicaram, e essas são as referências utilizadas na produção do trabalho. Agradeço a atenção e estou disponível para dúvidas. Marina, parabéns pela sua apresentação, parabéns pelo trabalho. Realmente você tem razão, é um trabalho que está totalmente alinhado à temática do nosso evento, de sustentabilidade, de economia circular. Então faz todo sentido que a gente queira reaproveitar, né, tudo que sai de um processo industrial, nesse caso a produção do biodiesel. E eu tenho uma pergunta para você, eu não sei se você falou, se você já comentou, se me desculpe, mas me passou despercebido. Esse lodo que foi usado na inoculação do seu reator, de onde ele saiu? Eles saíram de uma estação de tratamento de esgoto. E aí, Uhum. tipo, é tudo tão entrelaçado assim que, além da gente estar aproveitando um resíduo que, consequentemente, ia acumular no meio ambiente, né? A gente está usando o lodo de uma estação de tratamento que também está
está sendo valorizado, né? Algo que, consequentemente, deveria ir para um aterro, né? E todo aquele acúmulo, todo aquele problema. Mas a ideia é isso, que a gente consiga transformar em uma maior escala, né? Para que seja aplicado de fato. Mas os resultados estão sendo bem positivos. Com certeza. E é um lodo de é um reator WASB ou é lodo de qual processo? É, como assim? Desculpa, não. Porque a gente tem vários processos que geram lodo numa estação de tratamento de esgoto, né? Então a gente tem um lodo de um sistema de lodos ativados, um lodo de reator Isso, WASB. é um lodo ativado. Ah, é o de um Sistema de lodo sistema de lodos ativado. ativados, que é um Isso. grande problema, né, nas nossas ETs, a grande produção de lodo. Então, você está amarrando, né, essas duas pontas. É um trabalho muito interessante, é muito bacana. Se alguém tiver alguma pergunta para a Marina, podem deixar a pergunta no chat, eu vou esperar alguns minutinhos. Mas muito obrigada, Marina, parabéns pelo seu trabalho. Você pode parar de compartilhar já. Eu quem E agradeço a agora, oportunidade. imagina, Ai, meu Deus, agora é o como momento sai? das dúvidas, viu, pessoal? Saiu, né? Tá aí. Pronto. Olá, boa tarde. Olá, Boa Vanderlei. tarde. Oi, Isabela, boa tarde. Aqui é Vanderlei, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, faço parte do trabalho que foi apresentado pela Marina. Parabéns, Marina, pela sua apresentação. Mas eu tenho uma Obrigada. curiosidade, Marina. O que você acha que a gente vai ter de pH dos polidroxilalcanoatos? O que você acha? Você acha que vamos ter? Vai aparecer? Se não vai aparecer? O que está indicando hoje o reator? Você acredita que vai resultar? As análises estão em andamento. Você não trouxe para essa pesquisa aqui, mas as análises estão em andamento. Mas qual é o teu sentimento enquanto pesquisadora nesse trabalho? Se nós vamos ter aí os PHAs, né, o que a gente tanto quer valorizar. Obrigado. Bom, como nós mostramos os parâmetros, os gráficos que indicam, né, o crescimento, os micro-organismos que indicam o crescimento, os AGVs, todo o comportamento dos parâmetros analisados, eles indicam que está sendo sintetizado o pH. Então, a ideia é que, durante as análises, a gente comprove e confirme, porque, de fato, tudo indica que o sistema está funcionando bem, o comportamento do AGV, o comportamento do fosfato, o comportamento do oxigênio dissolvido, que eu não apresentei, mas que também foi analisado, tudo indica, tudo vai para o caminho de que está sendo sintetizado. Então, a ideia é que está sendo produzido. Obrigado. Obrigada, professor, pela sua pergunta. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma consideração, a gente libera a Marina e vamos para a próxima apresentação. Muito obrigada, Marina. Parabéns novamente pelo seu trabalho. E Obrigada, eu que agora, agradeço. próximo trabalho é o levantamento de problemas causados pela canalização dos rios urbanos de Salvador, Bahia. O autor está presente? Estou sim. Só ver Pode se tá aqui meu. apresentar. Não tá aparecendo em tela cheia, né? Não, em tela cheia não. Oh, meu Deus. Tô dando isso na hora que eu- Tá aparecendo Agora agora? sim, agora sim.
Vitor, Maravilha. você tem 10 minutos, tá? Depois 5 minutos para perguntas. Quando faltar 1 minuto, eu te aviso no chat se for necessário. Boa apresentação. Certo. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Vitor Manuel. Eu sou membro bolsista do Programa de Educação Tutorial em Engenharia Sanitária e Ambiental, o PET-ESA, que é vinculado à UFBA também. No meu resumo expandido, né, ele é uma revisão bibliográfica, eu busquei trazer um levantamento dos problemas causados pela canalização dos rios urbanos de Salvador. Antes de começar, é necessário explicar, né, o que seria o processo de canalização, que são obras que são realizadas, né, nos mananciais com o intuito de aprofundar, alargar, retificar ou construir canais, né, de proteção de margens, diques ou obras de desassoreamento dos rios. Dessa forma, faz com que o rio perca suas características naturais e como seu tamanho, né, e a sua biodiversidade, por alterações que podem ocorrer entre a sua margem e o rio. Por exemplo, na figura, aparece aqui uma obra de canalização que ocorreu no rio, no bairro de Nova Constituinte, que fica aqui em Salvador, e onde podemos observar, né, as margens do rio canalizadas, que faz com que, mesmo que tenha áreas verdes ao redor, o rio perca toda a conexão que ele tinha com o meio. O objetivo do trabalho é encontrar, né, realizar o levantamento dos problemas decorrentes da canalização dos rios da cidade, particularmente em Salvador, e a partir disso buscar encontrar o método mais adequado para a requalificação dos principais rios da cidade, com base no referencial teórico encontrado sobre o tema. Em relação a isso, foi selecionado 3 rios de Salvador, foram o Camaragipe, o Lucaia e o rio Jaguaribe, porque se localizam em regiões mais densamente povoadas da cidade. Não sei se a imagem, eu acho que não dá para ver muito bem, mas nessa região aqui é a bacia do rio Jaguaribe, ele só foge nessa região aqui, próximo à bacia do rio Passavaca. O rio Camaragipe fica nessa bacia e desaguaria, né, no Oceano Atlântico também, na região do bairro do Rio Vermelho, e o rio Lucaia, no Rio Vermelho, no bairro do Costa Azul, em Salvador, e o rio Lucaia, que seria nessa região aqui do bairro do Rio Vermelho. Em relação aos artigos encontrados para a produção do tema, ou do resumo, foram realizadas buscas na plataforma de periódicos do governo federal, a CAPES, o Google Acadêmico, e foram utilizadas palavras-chave como rios canalizados em Salvador, recuperação de rios e rios urbanos de Salvador. E para selecionar os artigos, né, foram feitas exclusões por título e por resumo, para saber qual artigo se adequava mais à temática, né, que apesar só pelo título não seria o suficiente para realizar uma boa exclusão. Foi também utilizado como referência, o relatório anual dos rios de Salvador, que é um relatório que é produzido pelo Instituto Nacional, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, aqui da Bahia. Esse relatório ele é feito anualmente, só que o de 2022 ele é lançado em 2023 e, consequentemente, 2023 seria lançado esse ano. Por isso, foi utilizado de 2022, que foi o que era mais recente até o momento da produção. Os resultados encontrados, né, em relação aos problemas associados à canalização para esses 3 rios principais foram inundações para o rio Camaragipe, diversos pontos de alagamento e permeabilização da bacia, porque o rio, por decorrência do aumento da pluviosidade no litoral baiano, que é ocasionado pelo aquecimento das águas do Oceano Atlântico, faz com que aumente a quantidade de chuva e pelo fato da bacia estar impermeabilizada, né, em grande parte, por ser uma região densamente povoada, faz com que ocorram muitos pontos de alagamento na cidade, né, na região das bacias desses rios, inundações, não só do rio principal, né, que é o Camaragipe, como de seus afluentes, e isso foi encontrado foi dito por diversos autores, né, os que eu pude citar, né, foram o Bastos, o Santos, do livro do Caminho das Águas em Salvador, né, que foi utilizado para referenciar a localização, e o relatório do INEMA, né, entre outros autores também. Para o rio Jaguaribe,
os principais fatores foram a perda de biodiversidade e a perda da conexão entre o rio e a população, porque devido às obras de canalização, né, e a realização de tamponamento do rio, faz com que o rio perca todos os remanescentes de Mata Atlântica que teriam ao longo do seu curso, para dar lugar a moradias e outras construções. E isso faz também com que ocorra lançamento de efluentes no esgoto, o famoso esgoto, no rio, e faz com que perca grande parte da biodiversidade do rio e comprometa os ecossistemas que ainda não tinham sido afetados. Como, por exemplo, na foz do rio Jaguaribe, tem uma região de manguezal que ainda preserva alguns remanescentes de Mata Atlântica, que recentemente foi sendo ameaçado por obras que seriam realizadas na localidade. Aí, em relação à perda da conexão com o rio, entre o rio e a população, parte da população queria que a obra fosse realizada, porque o rio estava altamente poluído, aí fazia com que o mau cheiro gerasse um afastamento da população. Isso também acontece no rio Lucaia, que passou por obras semelhantes. Inclusive, ele é encapsulado já nas proximidades da sua nascente, que é na região do Dique do Tororó, aqui em Salvador. E isso faz com que, durante eventos climáticos de grande pluviosidade, torne-se comum a ocorrência de diversos pontos de alagamentos na cidade. E, no caso, ao longo do curso do rio, já próximo à sua nascente, e isso se perpetua até a sua foz. Além disso, devido ao mau cheiro, né, também ocorre a perda da conexão entre o rio e a população. Em relação aos processos de requalificação existentes, segundo os autores Silva e Porto, antes de aplicar os métodos de requalificação, é necessário analisar a disponibilidade de recursos disponíveis para essas obras, a geografia local e o grau de urbanização do seu entorno, que são fatores determinantes para saber o nível de desnaturalização que tem no local e, consequentemente, a obra mais adequada. Por exemplo, em locais que têm elevado grau de urbanização, onde os rios são canalizados subterrâneos, o mais adequado seria realizar obras de recuperação, que fazem com que devolvam-se ao rio suas características físicas e químicas, para futuramente, né, quando tiver mais recursos e conseguir ter um planejamento ainda maior, conseguir aplicar medidas mais robustas de requalificação do rio. E aliado a isso, né, também os autores Sodré, Carvalho, Maranhão e Santos acrescentam que deve incluir a população na preservação dos corpos hídricos. É algo até que é abordado um pouco mais à frente na conclusão, porque ocorre, por exemplo, aqui em Salvador, aconteceu uma obra no bairro de Canabrava, onde o rio foi iria ser canalizado para dar lugar a uma parte de uma rodovia. Só que graças ao apelo populacional, a prefeitura realizou a construção de praças e ciclofaixas, que não vão resolver o problema da canalização dos rios, mas, pelo menos, né, para casos de avançada desnaturalização, traz uma ligação maior entre a população e o manancial. Aqui, por exemplo, é uma imagem na região, né, onde foi construída as ciclofaixas, o ponto de ônibus na localidade, né, próximo da construção da rodovia, e podemos perceber a comunidade ao fundo, né, que seria uma região mais marginalizada. Por fim, ao analisar, né, a obra de recuperação do rio, é necessário que, primeiramente, né, seja encabeçado pelo poder público, para que a obra de recuperação seja realizada, que seja feito os estudos para identificar as condições particulares de cada rio, né? Porque apesar de ter sido feita uma análise superficial do rio como um todo, é necessário também verificar a condição de cada afluente do rio, para assim desenvolver gradativamente suas condições naturais, né? Tanto do rio quanto dos seus afluentes. E, partindo disso, analisar como vai recuperar inicialmente essas condições físicas do rio. Por exemplo, uma alternativa seria já agindo
com a redução do lançamento de efluentes, né, tentar extinguir ao máximo o lançamento de efluentes não tratados no rio e retroceder o tamponamento desses corpos hídricos. Também é importante verificar como integrar a população, né, como eu já citei, esse foi apenas um de vários exemplos, para saber como integrar a população e os corpos hídricos, né, que pode se dar de diversas formas, né, não apenas com locais de lazer, mas também com a com o reflorestamento, né, a, devolvendo a áreas verdes, né, a mata ciliar, por exemplo, tentar ao máximo usar da própria natureza para preservar o corpo hídrico, né, já que é algo que antes se mantinha naturalmente. E, por fim, eu agradeço a todos os membros do PETESA que contribuíram para a realização desse trabalho e também ao FNDE e ao MEC pela concessão das bolsas ao Grupo PET. Essas são as referências que foram utilizadas para a elaboração do trabalho. Vitor, muito obrigada, parabéns pela sua apresentação. Eu queria comentar só que é realmente muito importante essa dimensão social, essa dimensão da população estar envolvida na gestão de recursos hídricos, né? É algo que a gente, como engenheiro, às vezes não dá a devida atenção, mas é incluído isso, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje a gente tem uma noção de sustentabilidade que engloba, sim, a dimensão social da importância, né, da preservação dos nossos recursos. E o Plano Nacional de Recursos Hídricos fala justamente sobre uma gestão descentralizada dos nossos rios e a inclusão da população, realmente são um aspecto muito importante. Então, agora a gente tem um tempinho para as perguntas, se vocês puderem deixar as perguntas aqui no chat. Mas muito obrigada, Vitor, parabéns, viu? Pode parar de compartilhar, por favor? Obrigado. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais perguntas, a gente vai para o próximo trabalho. Obrigada novamente, Vitor. Eu Próximo estou tendo trabalho muita é. opinião aqui para parar de compartilhar. Está aparecendo ainda para vocês? Tá. Um momento. Como é que eu paro isso? Agora foi. Maravilha. Parabéns, obrigada novamente. Próximo trabalho é a síntese do vanadato de manganês e estudo da sua atividade fotocatalítica para a degradação de poluentes orgânicos. O autor está aqui. Tudo bem? A gente vai aguardar a Nuliane, ela está com um probleminha técnico. A professora Rosa deixou aqui um link para a gente do livro citado na apresentação do Victor.
Eliane, conseguiu resolver seu problema? Oi, boa tarde. Estão me escutando? Boa tarde. É que eu estava com as configurações. Eu estou escutando eco. Tá dando aí, por favor? Aí aqui tá normal. Eu estou com eco aqui, mas tudo bem, eu vou tentar me concentrar. Está aparecendo agora? Tá aparecendo. Noliane, você tem 10 minutos, então, perdão, 5 minutos para dúvidas. Pessoal que tiver dúvida pode encaminhar aí no chat ou apresentação. Obrigada. Bom, eu vou falar um pouco sobre a síntese do vanadato de manganês e o estudo da sua atividade fotocatalítica na degradação de poluentes orgânicos. Bom, para a gente introduzir um pouco aqui do vanadato de manganês, eu vou falar um pouco aqui da questão ambiental, que é o despejo de corantes em corpos de água. No caso, aqui a gente tem uma imagem, né, que possivelmente é do corante rodamina, e pode aí causar um processo de eutrofização, tá? Dentre esses candidatos semicondutores que a gente pode utilizar na fotocatálise, nós temos o vanadato de manganês, tá? Ele é um polimorfo, ele apresenta duas fases, sendo a fase alfa, tá? O alfa Mn2V2O7, sistema triclínico, é a fase mais instável dele. E a gente também tem a fase beta, que é um sistema monoclínico, tá? Dentre os materiais e métodos, foi utilizado o acetato de manganês tetraidratado, da Sigma Aldrich, 99% de pureza, metavanadato de amônio e ureia. Para análise térmica, nós fizemos a termogravimetria e a calorimetria exploratória diferencial. Para análise estrutural, nós realizamos a difração de raio-x e o refinamento pelo método de Rietveld. Bom, para esse material, ele é um pouco difícil de obter a fase Mn2V2O7. Então, nesse trabalho, nós conseguimos, para falar a verdade, nós sintetizamos 7 amostras, tá? Dentre elas, nós utilizamos a precipitação convencional, só que era muito difícil obter esse material. Muitas vezes ele vinha o Mn2V2O7 e o MnV2O6 na mesma amostra. Então, isso não era interessante, né? Para as duas amostras ali coexistirem, as duas fases coexistirem. E aí, uma alternativa foi a precipitação em solução homogênea, ou o que a gente pode chamar de método da ureia. Na precipitação convencional, nós adicionamos ali na reação o hidróxido de amônio. Nesse caso aqui da precipitação em solução homogênea, o que vai acontecer? O precipitado ele vai ser gerado pela decomposição térmica, ali pela reação de hidrólise da ureia. E a gente pode até observar aqui, ó, nós temos a ureia, né, sendo hidrolisada e formando ali naquela própria solução o hidróxido de amônio e ali ajudando a gente a formar aquele precipitado, tá? Era muito difícil nas demais sínteses convencionais fixar o pH em 7. Esse material ele era de difícil obtenção porque qualquer parâmetro que a gente mudava, como o pH, tempo de reação e temperatura de reação, a gente não conseguia obter a fase desejada.
Com a precipitação em solução homogênea, porque a gente conseguiu fixar o pH em 7 através da ureia. Tudo bem? Aqui está um esquema de como foi utilizado ali o método de síntese. Nós solubilizamos o acetato de manganês tetraidratado com água miliquê, metavanadato de amônio em um outro becker, né, com temperatura, porque ele já é um pouco mais difícil de solubilizar, então tem que dar uma temperatura ali para ele solubilizar. Posteriormente, nós misturamos essas duas soluções e, enquanto isso, nós solubilizamos a ureia. Ao solubilizar a ureia, nós adicionamos esse becker reacional no becker da ureia, e aí ficou na placa a 90 graus Celsius, mais ou menos por 2 horas. Posteriormente, nós lavamos esse precipitado, fizemos a secagem e, posteriormente, o tratamento térmico, que ficou a 410 graus Celsius por 1 hora. Dentre os resultados, nós temos aqui as análises de TG, DTG e DSC, precipitados de MVO, que a gente chama de MVO porque a gente ainda não sabia qual era a fase ali que estava presente, então a gente só sabia que tinha manganês, vanádio e oxigênio. E, através aqui das análises de DTG e TG, nós podemos observar 3 eventos endotérmicos, como nós podemos ver aqui, sendo que o primeiro ele está relacionado ali à perda de água, e a gente tem uma perda de massa expressiva. Já o terceiro, ele está ali relacionado à decomposição de complexos de grupos de oxigênio de superfície. A gente não tem tanto na literatura as referências em relação à estrutura desse material. Então, quando a gente vai ver TG e DSC desse material, é muito difícil. Eu encontrei 2 artigos que, no caso, ele indicava que, possivelmente, esse evento aqui endotérmico era relacionado à decomposição de grupos de oxigênio. Já o nosso evento exotérmico aqui, ele está relacionado à cristalização, à transformação de fase. E, a partir dessas análises, nós fizemos os nossos tratamentos térmicos das amostras. Tá? Aqui nós temos, só para um parêntese, como nós fizemos várias amostras, aqui a que deu certo foi a do método 6, tá? Então, nós vamos só focar aqui do método 6 e por isso eu coloquei método 6. Mas foram 7 no total. Aqui nós temos as amostras, tá? Nós temos o DRX, a evolução dessas fases. Então, nós calcinamos em diferentes temperaturas, de acordo ali com as nossas análises do TG e do DSC. Aqui nós temos o precipitado. A amostra está tratada a 235 e a 340 graus Celsius. E a gente percebe que a gente não consegue indexar em nenhuma fase, tá? Tanto a da fase alfa quanto da fase beta ou qualquer outra fase que tenha vanádio e manganês. Aqui na amostra tratada 410, a gente já observa que foi possível indexar com a fase beta, ou seja, a fase monoclínica, a fase mais estável desse composto. Em 430 também, só que em 560 já coexistem as duas fases, o que não nos interessa. E aí, a partir do DRX, né, nós fizemos o refinamento pelo método de Rietveld e foi confirmado que somente a presença da fase monoclínica desse composto, tá? Tanto nas amostras de 410 a 430. A partir disso, nos foi possível modelar através do CIP, né? A gente exporta ali do refinamento pelo método de Rietveld, e foi possível modelar as células unitárias desse material. Então, a gente consegue ver aqui poliedros de manganês e vanádio coordenados por átomos de oxigênio. Aí, nós temos a determinação da energia do band gap, e ela nos forneceu uma energia do band gap em torno de 4,08. E isso nós fizemos para todas as amostras, mas para a amostra a 410 graus Celsius,
apresentou ali uma energia de band gap de 4,08, porque a gente sabe que quanto menor o band gap, melhor vai ser a eficiência fotocatalítica, já que a gente precisa de uma energia muito menor. A avaliação fotocatalítica desse material, ela foi realizada em 3 etapas, tá? Nós temos aqui a câmara fotocatalítica, na qual foi realizado esse ensaio, equipada com uma lâmpada de UVC, com comprimento de 254 nanômetros, e as etapas consistem na fotólise, que é apenas deixar ali o corante sobre a radiação, né, ultravioleta ali da câmara fotocatalítica, a adsorção e dessorção, que é colocar o semicondutor ali no corante e deixar no escuro para saber o quanto, qual a porcentagem que ele consegue degradar aquele corante na ausência da luz ultravioleta. E a fotocatálise propriamente dito, tá? A concentração do corante, tanto do azul de metileno quanto da rodamina B, foi 1 vezes 10 a menos 5 mol vezes litro a menos 1, tá? E aí nós utilizamos 10 miligramas do fotocatalisador, do catalisador, e 50 ml da solução. Aqui é possível ver, tanto na amostra com o corante rodamina e com o corante azul de metileno, que não teve uma boa eficiência fotocatalítica. Para a rodamina B, ele só degradou 30%, e a gente pode associar isso à fotólise propriamente dita, não necessariamente a esse semicondutor. Já para o azul de metileno, ele degradou um pouco mais, em torno de 47%. Então, eu fiz ali uma comparação com algumas literaturas, onde eles mostram, né, que, por exemplo, para essa amostra, eles me deram como a energia do band gap de 3 electrovolts, menor do que a que eu encontrei. Em outras também que eles mostram uma ótima eficiência fotocatalítica, os DRX nem sequer bate com as de fato da literatura, com a ficha cristalográfica. Então, o que a gente precisa desse material? Estudar mais a respeito da estrutura para poder verificar essa eficiência fotocatalítica dele. A gente pode atribuir essa baixa eficiência ao band gap dele, que ainda estava elevado, tá? E aí, da conclusão, né, nós conseguimos obter esses cristais de Mn2V2O7 pelo método de precipitação homogênea, tá? Nós conseguimos a difração de raio-x dessas amostras e avaliar o potencial fotocatalítico, que não houve eficiência fotocatalítica para esse semicondutor específico. Trabalhos futuros é fazer um estudo estrutural, tanto por espectroscopia Raman, e um estudo estrutural por difração de elétrons e cálculo teórico por DFT. Aqui nós somos as referências e os agradecimentos. Liliane, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. E se você quiser parar de compartilhar. Eu estou meio confusa porque está dando um eco e eu não estou conseguindo me concentrar na minha própria voz. Desculpa. Você pode parar de compartilhar. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação, é muito interessante. Eu só queria pontuar, né, que você falou da etapa de adsorção e dessorção como se fosse uma degradação dos corantes. A adsorção não é degradação, né? É um processo de deposição na superfície do seu cristal. Então, só pontuar isso mesmo, né, que o processo adsortivo não se trata de uma degradação, como é a catálise, né, a fotocatálise. Eu queria saber qual a diferença entre os corantes que você testou. Um é aniônico, um é catiônico, o que justificaria um corante ter
sido degradado pelo seu cristal e outro não. E eu queria saber se você fez algum estudo, ou se você leu algo sobre a viabilidade econômica e ambiental dessa metodologia de remoção de poluentes orgânicos. Deu problema no microfone novamente? Você está me ouvindo? Manda um alô no chat. Tá, porque agora tá os dois ligados. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. Enfim, vai assim mesmo. Não, eu não cheguei a verificar a questão econômica em relação a esses corantes ou a essa viabilidade, porque a gente estava estudando mais a estrutura do material em si. Quanto aos corantes, nós só utilizamos o azul de metileno e a rodamina B para comparação. Nós ainda íamos fazer os testes de agentes de sacrifício e tentar entender o que estava acontecendo, mas não chegamos a realizar isso. O que nós estávamos atrás era de espectroscopia Raman para saber o que estava acontecendo ali com o material propriamente dito. Sim, os grupos funcionais, né? Mas eu perguntei da diferença da composição de cada corante, né? Se você tem alguma ideia do que justifica ter funcionado para um e não para outro. Se é, de repente, um corante, um é aniônico, outro é catiônico. Eu nunca trabalhei com corantes, então eu não tenho familiaridade com eles. Mas você chegou a investigar isso? O porquê de um ter funcionado e outro não? Eu cheguei a colocar no meu trabalho sobre os tipos de corantes, sim, dos catiônicos e aniônicos, mas eu acabei retirando. E aí eu não acabei também investigando propriamente dito isso, tá? Então a gente estava, como eu falei, mais focado no semicondutor propriamente dito do que ali na composição dos corantes. Esse seria um outro estudo que nós Entendi. posteriormente iríamos fazer. Tanto que nós iríamos ver se desse certo também os agentes de sacrifício, mas não chegamos a verificar. Entendi. Obrigada por responder as dúvidas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Nuliane? Bom, pessoal, então acredito que seja isso, né? Esse foi o nosso trabalho final. Queria agradecer a todos pela presença, agradecer aos apresentadores pelas ótimas contribuições ao nosso evento. Vamos terminar um pouquinho mais cedo, né? Deu tudo certo. Mas muito obrigada, Vitor, Marina, Nuliane, o Caio também, nosso primeiro apresentador, e a presença de todos vocês. Então, espero que vocês aproveitem amanhã, o último dia do nosso evento. E é isso, né, pessoal? Obrigada.